você viu o tiozinho ali? Teve uma hora que ele sambou, que ele veio aqui na outra pista aqui, mano. Tudo bem que é velho, mas fazer o que, né? Mas os idosos de antigamente abandonavam a carta de motorista logo, com 60 anos no máximo. Mas os senhores de hoje, eles têm cada vez mais Autoconfiança? autoconfiança. Então eles não abandonam nunca. Mas o japonês geralmente ele é cheio de querer ter autoconfiança, né? Você vê aí alguns jovens, aí quando a gente vai apitar jogo, aí aparece o jogador lá, cara novo ainda, estudante ainda. Ah, eu sei falar português. Tu vai ver o que ele sabe falar? Bom dia. E o resto não sabe. Como eu digo sempre, nem eu sei falar português correto, né? Porque se você for parar e prestar atenção, a partir do momento que você desconhece uma única palavra do vocabulário original da língua, você já não pode falar que sabe falar 100%, né? Pode falar 99,99, mas tem aquele detalhe que você não conhece. E tem muitas palavras dentro do dicionário brasileiro hoje que você, do português, que você desconhece. Eu mesmo desconheço. Então, vocabulário técnico, jurídico, mas essa é a mentalidade, né, das pessoas que sabem um pouquinho e já acham que sabem mais do que os outros, né? Antigamente as pessoas que moravam em fazendas, esses lugares, estudavam numa escola de fazenda particular, então eles ensinavam só o básico. Mas no meio dessas pessoas saem sempre pessoas super bem inteligentes que... Daí vem aquele lance da tradução lá, né? Quando você fala vai tomar no U, as pessoas falam literalmente, traduzem para o português, para o japonês, literalmente, vá beber no U. Aí fica aquele... a maioria dos Niseis falam isso, né? Os descendentes japoneses que estão no Japão hoje falam assim, né? Traduzem assim, né? E na verdade não tem nada a ver, né? Se você for levar ao pé da letra o que a pessoa que inventou tal palavra, né? Tal expressão, o que ele quis dizer com isso não tem nada a ver com vá tomar no buraco do U, né? Então fica meio esquisito, né? Mas pra você ver como funciona a tradução, né? Às vezes a gente, igual você falou, a gente para e pensa, né? Ou então você estudou numa fazenda, aprendeu só o básico e é burro. Mas é claro que a gente sabe que nem todas as pessoas são burras, né? Você não vê aí o Bill Gates, criador da Apple, como é que ele conseguiu, né? Diz que não tinha estudo, né? Como é que ele conseguiu fazer isso? E eu não acredito nessa história, né? Porque as pessoas de fazenda, eles estudam muito, né? Eles não são igual pessoas da cidade que só pensam em brincar e matar aula. Tá, mas eu entendo, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a inteligência de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa estudou na fazenda, estudou muito e tudo, mas ela não expandiu o conhecimento, porque o que é ensinado dentro da fazenda é limitado, como você falou. Então, a pessoa que estuda num grande centro, ele já tem uma amplitude maior dos ensinos que ele recebe, porém também isso dificulta o absorvimento da cultura, da educação. Só que eu acho o seguinte, por exemplo, como que o Bill Gates ele conseguiu criar a Apple, dizendo que não tem estudo, certo? Se uma pessoa comum vai fazer isso, eu até concordo, ele não tem estudo, mas ele é um bom marceneiro, é um bom pedreiro, um bom construtor, é um bom pintor, um bom consertador de carro, né? Um bom mecânico, porque são coisas que ele tem ali no dia a dia, que ele pode ver, que ele pode olhar, que ele pode roubar a ideia, ele pode roubar a forma de fazer. Só que, por exemplo, o Bill Gates, como é que ele vai construir do nada um computador? Você vê que hoje em dia, apesar da época que nós estamos, já quanto tempo já que saiu os aparelhos da Apple aí, o iPad ou o iPhone, e hoje em dia ainda tem pessoas que usam aqueles telefones de pacá, que chama aqui no Japão, né? Por quê? Porque ele tem medo de pegar um iPhone ou um tablet, porque ele não sabe usar, ele não faz a mínima ideia como é que ele vai usar aquilo. E não adianta querer ensinar, que ele não vai conseguir absorver
de primeira o conhecimento. E ele já meio que cria aquela barreira, não vou fazer e para ali. Então, mas o Bill Gates, como é que do nada ele vai conseguir criar tal tecnologia? Pra mim é impossível isso daí. Isso aí é lorota. Fica parecendo aquela história dos caras lá que inventaram lá, acharam lá na Mesopotâmia umas plaquinhas que foram escritas pelos Anunnakis. Os Anunnakis eram extraterrestres que vieram do planeta Nibiru. Eles são reptilianos e vieram para dominar a Terra e para conquistar a Terra. E aí, bom, tem uma história muito grande envolvendo toda essa lenda dos Anunnakis. Mas o que fica, né? A pergunta, por exemplo, se não adiantasse, se tem pessoas hoje em dia que convivem com toda essa tecnologia, não sabe usar um iPad, não sabe usar um iPhone, como é que você vai dizer que naquela época um cara achou umas plaquinhas escritas, sabe-se lá o que, de que forma que estava escrito uma letra que ele nunca viu na vida? Aí nós entramos, como é que o Bill Gates conseguiu criar toda essa tecnologia que ele nunca tinha visto, né? E fica bem embaçado. Mesmo coisa você pegar para uma pessoa que nunca foi na escola e dar uma coisa em inglês para ela ler. Você pode deixar ali o livro 300 anos na frente dela que não vai acontecer nada. E como é que um indivíduo consegue pegar umas plaquinhas escritas numa língua extraterrestre e descobrir o que está escrito ali? Hoje em dia, a gente tem o Google Tradutor, mesmo assim, que já conhece, ele tem inteligência artificial, que ele já conhece todas as línguas do mundo, sabe a forma de juntar, né, a forma correta da grafia, mas mesmo assim comete erros absurdos de tradução. E é uma máquina. Agora você imagina um ser humano que nunca viu determinada coisa querer traduzir. Aí eu te pergunto, se eu pegar um texto em japonês, levar lá no Brasil e dar para um cara que nunca viu, ou estou falando ainda, levar lá num grande centro de São Paulo, alguém que já teve contato com alguma coisa japonesa e pedir traduz para mim, mano, se ele não tiver um auxílio de outra ferramenta, ou seja, dicionário, ou seja, pessoas que conhecem a língua, que sabem expressar o que está escrito, provavelmente ele vai ficar 1 milhão de anos em cima desse livro e não vai introduzir uma única frase. E como é que um cara me acha umas plaquinhas lá na Mesopotâmia e vai dizer que conseguiu traduzir e contar uma história inteira de um povo que veio do espaço sideral para trabalhar na Terra e blá 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 blá? Consegue explicar isso para mim? Inteligência, insistência. Tá bom. Eu vou trazer você já tá acostumada. São 30 anos de Japão, filha de japonês, né? Fala japonês desde pequeno. E vamos fazer um negócio. Eu vou trazer um livro em chinês, que os caracteres são exatamente iguais aos japoneses. E vou apresentar para você e vou pedir para que você traduza para mim ou leia para mim. Você pode fazer isso para mim, por favor? A insistência, você acabou de falar. Você acabou de falar. A insistência, a persistência, força de vontade. Não foi o que você falou para mim? Eu vou te trazer um livro em chinês. Eu quero saber o que está escrito nele. Tem como? Demora uns 5 anos. Você me garante que em 5 anos você consegue traduzir? Se eu ficar realmente interessada e persistir. Tá, e agora se eu te trazer uma escritura lá hebraica que você nunca viu na vida, você traduz? Tem que estudar muito. Não, sem estudar. Como é que você vai estudar se você não tem fonte de referência? Aí fica meio difícil. As placas que vieram lá dos Anunnaki lá, não tem referência nenhuma para ele saber o que está escrito ali. Tudo que ele vai conseguir descobrir são suposições do que ele supõe que está escrito ali. Claro que ele vai usar uma mecânica matemática de tal letra em tal lugar, mas isso pode significar o quê? Pra gente que estuda, que entende um pouco do japonês, sabe que muitas vezes o mesmo kanji aplicado em situação diferente, ele tem um significado totalmente diferente. E provavelmente ele usou essa matemática, de pegar as mesmas letras, as quantidades de letras que estão dando espaço e tentou passar aquilo para a língua dele e calculou que fosse aquilo. E conseguiu construir uma história fenomenal. Muito simples de falar, por exemplo,
Hoje nós temos lá as placas da Geórgia. As placas da Geórgia estão escritas em várias línguas compreensíveis, conhecidas, né? Agora você imagina se pusessem aquilo lá escrito com a forma escrita dos Anunnaki. Ia tá todo mundo quebrando a cabeça sem saber o que é. Eu não acredito nesse negócio de tradução de pedrinha de Anunnaki por gente que nunca foi lá, nunca foi um Anunnaki. Pronto, falei. Se você não é Anunnaki, você não tem como traduzir. Se você traduziu direitinho é porque você é um Anunnaki. Mas será que realmente é traduzido no pé da letra? Isso que eu tô te falando, pode ser uma história inventada pela própria mentalidade do indivíduo que está tentando traduzir, porque na verdade ele não tem nenhuma referência do que significa aquilo. Você já viu a língua coreana? O coreano falou pra mim que os caracteres coreanos são apenas 19, que é facinho de aprender. Alguém aí se habilita a traduzir alguma coisa em coreano pra mim? Pois é. Mesma coisa, você dá alguma coisa. Já viu quando você dá alguma coisa escrita em português para um japonês? Que pânico que é? Ele sabe ler, mas não sabe Ele o sabe. significado. Então, mas né? por quê? Porque ele tem uma referência da escrita. Então ele sabe que A é A, B é B, muito embora ele leva lá pro português, ABC. E aí já vira uma bagunça fenomenal. E nós estamos no mesmo planeta, né? Agora você imagina, o cara vem lá de outro planeta, traz uma escrita totalmente alienada e o cara vai e traduz. Esse cara é Anunnaki. Não tem outra explicação. Não tem. Ele não tem referência nenhuma para dizer essa letra pode ser isso ou pode ser aquilo. Mesmo quando eu traduzia a Bíblia, por exemplo, que veio da escrita original, aí começaram a traduzir para o grego, começaram a traduzir para o latim. Imagina a quantidade de erros que foram saindo justamente pela dificuldade da tradução. E quando fizeram tudo isso para o inglês, então foi pior ainda. Percebeste? Capiche? Então tchau, vamos parar com isso? Vamos.